Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao Clube Criminal, o nosso podcast que nessa terceira temporada acontece nas segundas e quartas-feiras. Sempre com perguntas e respostas, um tema interessante, trazendo convidados aqui com vocês. E hoje o tema vai ser Lei Maria da Penha, perguntas e respostas. Você pode colocar sua dúvida aí, eu vou começar a responder. Já tem uma dúvida super polêmica. Se você está ouvindo isso aqui pelo Spotify, fica ligado para assistir ao vivo com a gente no Instagram. E se você tá aqui comigo ao vivo no Instagram, saiba que a gente tem todos os replays de todos os nossos episódios salvos lá no Spotify. É só você procurar no Spotify por Clube Criminal que você vai achar todos os nossos podcasts lá para você ver. Eu até tô entrando aqui para mostrar para vocês quantos clubes criminais existem já no Spotify salvo, para quem tá ao vivo aqui comigo no Instagram. Olha só, são 172 podcasts, tá? Que já estão lá, ó, ao vivo, subidos aqui, ó. 172 podcasts, tá? Todos eles aqui para você poder curtir todas as temporadas aqui, todos os convidados estão aqui, então não perca. Se você perdeu algum clube criminal, se você não conhecia, coloca aqui, ó, não conhecia ainda, para eu saber se você é novo aqui, tá passando por aqui com a gente, tá? Então vamos começar nosso tema, já deu tempo de vocês colocarem as perguntas de vocês aí. Nosso tema é Lei Maria da Penha, perguntas e respostas. Se você tá ao vivo comigo aqui no Instagram, clica nesse botãozinho aqui, nessa interrogação e deixa a sua pergunta. Vou começar com uma que mandaram aqui no comentário, essa eu consegui filtrar, que eu achei interessante, que é a seguinte: o que acha de líderes religiosos ao encobertar e aconselhar mulheres que sofrem violência doméstica nas igrejas? Responda, por favor. Pessoal, esse é um dos problemas gigantescos que existe dentro da violência doméstica, tá? Você ter a ideologia da pessoa, vamos dizer assim, a religião da pessoa. Muitas vezes a religião ela tem que ser respeitada, claro, mas muitas vezes a religião prega que você não pode se divorciar de uma pessoa, que você não pode separar, que você não pode deixar aquela pessoa, e essa é a crença daquela pessoa que está ali. Então não é que o líder religioso que vai aconselhar aquela mulher, ele está fazendo isso por uma maldade. Não, na verdade ele está seguindo um preceito daquela religião específica. Mas esse é um problemaço que é enfrentado, e você, quando for atuar em um caso de violência doméstica, vai ter que saber atuar. Por isso que eu peguei essa pergunta, tá? Vai ter que saber contornar esse tipo de situação. Vai ter que saber aconselhar. O atendimento, quando a gente fala de atendimento, principalmente de vítimas de violência doméstica, e por que não também o réu, tá? Ele é muito delicado e muito complexo. Você vira basicamente um psicólogo, uma psicóloga ali atendendo aquele cliente, aquela cliente sua. Porque você vai ter que tratar de questões que para aquela pessoa tá muitas vezes escondida. Uma delas é essa, tá? Uma delas, às vezes, é essa pressão que algumas religiões, ou a religião A, ou a religião B, ou a religião C, não tô julgando a religião, mas sim esse fato específico, vai ter em cima daquela pessoa. O fulano de tal aconselhou ela a voltar com o marido porque a família não pode ser desfeita. Essa tem que ser uma opção dela livre. Se ela escolher assim, tudo bem, não tem problema nenhum. Se a mulher quiser voltar com o cara, não tem problema nenhum. Tem várias coisas que você pode fazer na defesa dessa mulher para garantir que ela consiga, inclusive, restabelecer o relacionamento dela. Mas você tem que certificar no seu atendimento que essa é a vontade dela, tá? Que é isso que ela quer. Você tem que garantir que vai fazer uma explicação suficiente para que essa pessoa possa tomar a melhor decisão ali. Então, o que eu acho dessa postura? Acho que é dever nosso, quando tem contato com essa pessoa, na prática, poder explicar quais são as consequências. E aí você vai ter que entender sobre ciclo da violência doméstica, você vai ter que entender sobre como se desenvolve a violência doméstica nesse patamar, vamos dizer assim, nessa visão que tem ali para poder orientar a sua cliente, tá? Não quero entrar na polêmica de se está certo, se está errado, isso é coisa de religião, cada um tem uma crença diferente, então você vai acreditar nisso ou naquilo, e aí a crença de cada um não importa. Aqui a gente está falando sobre a prática do direito, e na prática do direito você vai esbarrar com isso e vai ter que saber lidar com isso. Qual que é a melhor forma de lidar com isso? Informar a sua cliente, o seu cliente. Por que eu tô falando de homens aqui também, né, do cliente masculino, vamos dizer assim, do pretenso agressor aqui, como a própria Lei Maria da Penha chama o réu? Pelo seguinte, pessoal, muitas vezes por conta da criação daquele cara, por conta da religião que foi imposta ali, por conta dos pais daquela pessoa, por conta da vivência que ela tem, desse somatório todo, essa pessoa, ela é machista. Então, quando você vai atender um réu de violência doméstica, esse ponto vai ter que entrar muito em evidência para você. Porque dependendo da vara que ele for julgado, dependendo do juízo que ele for julgado, se for um juízo com perspectiva de gênero, dependendo da palavra que seu cliente fale ali dentro,
isso vai complicar a situação dele e não vai amenizar. Vou dar um exemplo, tá? Imagina que ele chegue lá na audiência e fale assim, olha, mas o meu líder religioso, seja quem for, tá? Me disse que eu tenho que sair para trabalhar enquanto a mulher tem que ficar em casa. E ela tem que fazer minha janta. Eu não posso chegar em casa e minha janta não tá pronta. E ela não estava pronta. Então foi por isso que eu agredi ela. Essa fala vai acabar com o seu processo, tá? Ou então foi por isso que tudo aconteceu. Essa fala não justifica. Então é isso aqui que você tem que tomar cuidado quando você está trabalhando com réus de violência doméstica. Muitas vezes eles vão querer justificar o que aconteceu. Através, por exemplo, de uma traição. Olha, eu fui traído, foi por isso que eu dei um tapa, um soco na cara dela. Foi por isso que eu fiz isso. Tá, você tem que deixar claro para o seu cliente que isso não exime ele da responsabilidade de ter batido na outra pessoa. Por quê, Rodrigo? Porque isso vai complicar o seu processo. Lá na frente, isso vai servir como um elemento complicador para o seu processo. Então você tem que tomar muito cuidado na hora de ouvir o que seu cliente está falando e entender como isso vai soar lá naquele momento da oitiva dele, tá? E, ó, eu vejo isso todos os dias. Eu tenho que conversar com o réu ali acaba me falando coisas desse tipo. Ah, doutor, mas espera aí, eu peguei uma mensagem no telefone dela me traindo, foi por isso que eu fiz isso. E aí eu tenho que explicar para o réu, olha, a gente pode colocar essa informação, não tem problema nenhum, ela não justifica o fato dela ter sido agredida. Se ela foi agredida por você, por conta desse motivo, isso não justifica agressão. Não tem como eu eliminar esse delito, tá? Então o que a gente pode fazer é, lá na frente, tentar colocar uma atenuante para você, talvez, dependendo do delito que for. Como assim, Rodrigo? Atenuante por causa de traição? Olha, veja bem, eu sempre falei e vou repetir isso aqui. Um dos deveres do matrimônio, um dos deveres do casamento, imposto no Código Civil, então é uma norma legal, é o dever de fidelidade. Então todo mundo tem o dever de fidelidade, aquelas pessoas que são casadas ou vivem em união estável, por conta do nosso Código Civil. Não é o Rodrigo que está falando isso, não é uma religião. É o Código Civil que prega que a fidelidade é um dos elementos. Estou falando que isso vai justificar o crime da pessoa? Não. Estou falando que talvez, depois de uma injusta provocação, como eu olho o que é injusto ou o que é justo? Eu olho através do descumprimento de uma norma legal. Se eu tenho um dever de fidelidade lá no Código Civil, dentro do casamento, e alguma das partes não corresponde a esse dever, vamos dizer assim, o que acontece com ela? Ela provoca um injusto. Isso justifica a agressão? Claro que não justifica a agressão. Aquela pessoa não poderia ter perdido a cabeça naquele momento. Mas ele não deixa de ser um injusto, tá? O injusto vai acontecer. Aí cabe provar dentro do processo que aquela pessoa que está ali não poderia reagir de outra forma. Isso é bem difícil, né? Porque ela poderia reagir de outra forma, mas que ela estava sob domínio de uma violenta emoção, tá? Existe uma atenuante que fala isso. Eu até vou abrir aqui para vocês no Código Penal. Uma atenuante que fala sobre isso. Vai ser dificílimo você explicar isso dentro de um processo de violência doméstica, porque tem toda a questão do machismo envolvido, do homem entender que é o dono da mulher. A gente teve decisões recentes, inclusive, falando sobre isso, tá? Que o fato do crime na violência doméstica ter sido cometido por ciúmes é um fato que pode levar ao aumento de pena dentro do contexto de violência doméstica, tá? Então toma cuidado. Ó, a pena pode ser ainda atenuada em razão de circunstâncias e tal. Vamos voltar aqui, ó. Aqui, ó. Cometido o crime sob coação a que podia resistir, ou em cumprimento de ordem, tal, ou sob influência de violenta emoção provocada por ato injusto da vítima, tá? Sob domínio de violenta emoção. Então essa é uma atenuante. Vai mudar a vida do seu cliente isso? Não vai. Ele pode não ter um aumento de pena. E aí, ó, toma cuidado, porque o que eu vou falar para você agora é uma das coisas mais importantes que você vai ouvir aqui. Recentemente, o que eu acabei de falar, presta atenção. Recentemente, houve uma decisão, eu até posto depois dela lá, o número certinho dela no meu stories, falando o seguinte: o ciúmes pode ser considerado como uma causa de aumento. Então, se você vai lá e fala, olha, foi por causa de uma infidelidade da vítima que houve o crime, você tem que explicar bem que isso não foi um motivo de ciúmes, foi uma descoberta de uma infidelidade. Não foi um ciúmes de, olha, a mulher não pode sair na rua que o cara fica ciumento. Ela não pode ir num barzinho com as amigas se o cara fica ciumento. Não é isso. É diferente o cenário, tá? Porque senão você vai acabar agravando a pena do seu cliente. Beleza? Agora sim, vou aqui para perguntas. Vocês já sabem como funciona, mas vou explicar para quem não sabe. Você pode deixar sua pergunta aqui, inclusive você pode votar na pergunta de alguém, tá? Você pode ir lá e clicar para votar na pergunta das pessoas. E aí eu posso pegar a pergunta mais votada, o que é bem interessante aqui, porque aí eu sei que várias pessoas querem saber aquela mesma resposta. A gente agrada mais gente em uma tacada só. Deixa eu colocar aqui o perfil do Desenhando Direito, Dante, tá? Ele vai ficar com a câmera fechada. Só vou colocar ele aqui
que é pra gente poder chamar a galera daquele perfil pra cá também. Ciúmes de postar fotos nas redes sociais. Thaís, perfeito, tá? Isso daí, para quem atua pela vítima, é uma circunstância do artigo 59, tá? Que o juiz pode levar em conta para aumentar a pena. Decisão recente. Eu vou, inclusive, Thaís, colocar lá no nosso grupo essas decisões recentes, nosso grupo do curso da violência doméstica, tá? Para mulher, todos os números certinhos, vou comentar lá com vocês sobre essa questão. Deixa eu pegar aqui a pergunta, vamos lá. Professor, aqui ó, essa pergunta aqui, tá? Professor, se a vítima ainda mora com o agressor porque ainda não conseguiram vender a casa, o agressor pode ser beneficiado por esse fato ou a acusação por violência doméstica pode ser julgada improcedente se a vítima ainda mora com o agressor porque não conseguiram vender a casa, tá? O que isso indica pra gente? Foi a Gardênia que perguntou. Gardênia, o que isso significa pra gente, tá? Significa que a vítima não tem medo, entre aspas, tá? De morar com o réu. Eu tô falando da visão defensiva aqui, defendendo o réu da violência doméstica. Então, por exemplo, se neste processo teu existe uma circunstância em que ele foi afastado da casa, ou então ela tem uma medida protetiva, porque ela tem medo de morar com ele, e já se passaram 2 ou 3 meses, eles continuam morando junto, isso é um indício de que ela não tem medo de morar com ele. Claro que, isso a Lei Maria da Penha expressa, essa situação pode morar a qualquer segundo, tá? Qualquer segundo. Então, o que pode acontecer aqui? Se ela tá morando com ele ainda, mas ele voltou a fazer uma ameaça, ela pode ir lá denunciar de novo e pedir uma nova medida protetiva com base nessa nova ameaça, e aí ele pode ser tirado da residência. Então, quais são as possibilidades pro seu caso aqui? A vítima ainda mora com o agressor porque eles não conseguiram vender a casa. Se existe um contexto de violência doméstica em que essa vítima está vivendo, ela pode pedir uma medida protetiva para tirar ele da residência. Ele sai da residência e procura outro local para morar. É o dever do cara sair e procurar um outro local para morar. Não tem medida protetiva. É um processo de violência doméstica, eles estão separando, mas tudo bem, eles estão conseguindo hoje conviver em paz. Isso é um fato para acabar com o processo? De jeito algum. O que aconteceu lá atrás, aquele fato aconteceu e ele vai ser julgado por aquele fato. Inclusive, essa é a intenção da Lei Maria da Penha, não parar o processo. Por isso que a gente não pode colocar aqui suspensão condicional do processo, transação penal, acordo de não persecução penal. Tudo isso não cabe na Lei Maria da Penha. O processo ele vai iniciar, por menor que seja a infração, considerando a pena, e vai chegar até o final. Tá? Então, o processo vai continuar. Isso pode ser um argumento de defensivo? Pode. Você pode chegar lá na pena no final e falar o seguinte, olha, a gente podia aplicar aqui uma atenuante genérica, porque o réu, depois que aconteceu esse fato, que foi isolado na vida dele, nunca mais teve nenhum problema com a vítima. Hoje eles vivem em harmonia, hoje está tudo bem, ele se ressocializou. Não é o fato deles morarem junto, é o fato de uma ressocialização de um fato que aconteceu lá atrás. Você pode usar isso como uma atenuante genérica, tá? Não tem problema algum. Artigo 66 do Código Penal tá aqui, ó. A pena poderá ser ainda atenuada em razão de circunstância relevante anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei. Vou ler de novo, olha que importante. A pena poderá ainda ser atenuada em razão de circunstância relevante anterior ou posterior ao crime, embora não prevista expressamente em lei. Ora, o fato dele ter se ressocializado, de hoje estar num bom convívio com a vítima, de ter se arrependido, qualquer coisa desse gênero, ele é um fato posterior ao crime que é uma circunstância relevante, tá? Que pode mostrar o que a lei está buscando, o que a Lei Maria da Penha busca, que é a ressocialização, o não cometimento de novas infrações em contexto de violência doméstica. Então, a resposta aqui é sim para as duas coisas, tá? Essas normas valem para os homens também? Não vale, tá? Não vale. A Lei Maria da Penha não é aplicada para homens. É complexo, inclusive dentro lá, até alguém perguntou aqui como é que entra no curso da violência doméstica, ele não está aberto, tá, as vagas. A gente está trabalhando com a turma, a gente está gravando as aulas, correndo para terminar as aulas. O curso ficou 10 vezes maior do que a gente imaginou que ele iria ficar. Então, assim, tá dando mais trabalho para gravar as aulas, mas não tem problema que vai virar uma pós-graduação em violência doméstica, isso, de tão top que tá ficando esse curso. A gente vai soltar mais aulas, inclusive, para os alunos que estão assistindo, tá? Essa semana tem mais aulas novas, a gente vai terminar todo o bloco 1 para a gente poder partir para o resto dos blocos aí e terminar esses blocos nossos aí, para a gente poder soltar mais aulas para vocês. Mas, enfim, ele não tá aberto agora, primeiro a gente vai estruturar todo o curso, trabalhar essa turma inteirinha, depois a gente pensa nas próximas turmas. Mas vamos lá. Essas normas valem para os homens também? Não. E essa pergunta, ela não é fácil de responder, tá? Ela é uma pergunta complexa.
A gente tem aula de mais de hora dentro do curso falando só sobre a questão de gênero. Como é que você identifica o gênero, o que é o homem, o que é a mulher, como é que você considera o homem ou mulher, tá? O transexual, o homossexual, e aí vai. A gente explica tudo certinho, quais são todas as relações e aonde encaixa ou não encaixa a violência doméstica. E aí, a sua fala aqui é bem interessante, tá? Tem muitas mulheres que são agressoras também, por isso eu acho injusto. Exato, mas a mulher que é agressora, ela não fica impune. Ela responde, mas responde normal, pelo Código Penal, tá? Vai responder com a Lei 9.099, vai ter transação penal. O que buscou a Lei Maria da Penha, e isso é uma das coisas mais importantes para a gente entender, é que existe muita violência doméstica. Então eu quero acabar com isso. Então eu, Estado, vou fazer uma política criminal para proteger as mulheres. Essa é a ideia. Então não adianta a gente reclamar da Lei Maria da Penha e falar, olha, a Lei Maria da Penha é muito protetiva à mulher. Essa é a intenção da Lei Maria da Penha. Ela vai ser protetiva à mulher. Nós temos que, na defesa dos homens, entender que existe, claro, sempre um limite dessa proteção. Mas aquilo que a lei falou e dispôs favorável à mulher, que é direito dela, tem que ser aplicado. Está na lei. Se a gente quer combater isso e acha injusto, você tem que levantar, por exemplo, a inconstitucionalidade da Lei Maria da Penha. Isso já foi feito e foi negado. Tá? Foi considerado que a Lei Maria da Penha ela é constitucional, sim. E a ideia do Brasil é, a Lei Maria da Penha ela vai funcionar por um tempo, até enquanto ela seja necessária. Enquanto os números são alarmantes, enquanto os números estão lá em cima, ela vai continuar valendo. Não tenha dúvida disso. Nos Estados Unidos, a violência doméstica ela é feita de forma diferenciada. Lá, tanto homem quanto mulher podem alegar a violência doméstica. Então, às vezes, você pode ver um filme falando que o homem conseguiu alguma decisão favorável na corte de violência doméstica ali. Sim, porque lá é aplicado para os dois. Não importa se é homem ou mulher, importa onde foi cometido o delito. Mas é uma outra história, tá? Brasil, a ideia é assim, a política é essa e a política é protecionista, então a gente tem que entender isso. Beleza, deixa eu pegar mais uma pergunta aqui. Ó, vocês não estão votando, hein? Só tem uma pergunta com uma curtida aqui, mas vamos lá que eu vou pegar a que tem uma curtida. Manifestação genérica da vítima para renovação do Ministério Público. Como combater isso? Vamos lá que essa pergunta é interessantíssima. Grande Guilherme, nosso grande membro da nossa comunidade aí, criminal da prática, está aqui fazendo uma pergunta interessantíssima. Deixa eu tirar o perfil do desenho direito um pouco aqui, porque eu quero ter mais espaço aqui com vocês. Deixa eu ver como é que eu faço aqui. Aí, beleza. Show de bola. Isso não vai fazer sentido ficar a live inteira com o perfil fechado. Aê, agora sim, beleza. Vamos lá. Manifestação genérica da vítima para renovação da medida protetiva. Como combater isso? Olha só. Na medida protetiva, o que eu vejo na prática é que existe uma inversão dos papéis. Como assim, Rodrigo? A presunção de que aquele fato ocorreu, a presunção de que aquela medida é necessária, ela é favorável à vítima. Não estou falando que a lei diz isso. Eu estou falando a minha impressão de como você deveria atuar na minha visão. Eu, Rodrigo, que trabalho com violência doméstica exclusivamente há mais de, sei lá, acho que são 10 anos que eu já trabalho com violência doméstica, alguma coisa assim. 10 anos não, que acho que nem... Enfim, foi desde 2015, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 7 anos. 7 anos trabalhando com Lei Maria da Penha. Para eu combater uma medida protetiva, o que eu preciso? Isso que você falou é excelente, tá? Uma manifestação genérica. Olha, preciso da medida protetiva porque ainda sinto medo. Ponto. É uma manifestação genérica, ela não provou nenhum fato. A medida protetiva, assim como a prisão preventiva, precisa daqueles atos que a gente tem, que são um fato contemporâneo, ela precisa ser contemporânea, ela não pode falar, aconteceu um fato faz um ano e eu ainda tenho medo por conta do fato que aconteceu faz um ano. Aí não dá. Eu preciso falar de um fato contemporâneo, ou seja, um fato atual, um fato iminente, algo que está acontecendo agora. Olha, eu ainda tenho medo dele porque ele trabalha junto comigo, no mesmo setor. E é um risco para mim se ele pudesse se aproximar de mim novamente. Eu ainda tenho medo porque a mãe dele mora 3, 4, 5 quadras daqui, no limite da medida protetiva. E ele vai na casa da mãe dele toda semana. Então eu tenho que encontrar essa pessoa toda semana. Então eu preciso da medida ainda para continuar protegida. Olha, ele entrou em contato com os meus amigos. Precisa comprovar algum fato atual e iminente. Então qual que é a sua função na defesa do réu? E aí, pessoal, eu quero que vocês entendam que as nossas lives no Criminal na Prática, elas não têm um viés, tá? Eu estou falando aqui para você entender como é a defesa. Não importa. Inclusive, eu posso falar para você como é que você faz para pedir para a vítima. Porque é uma questão prática. Então, olha pelos dois lados. O que a defesa vai fazer, o que eu teria que fazer pela vítima. O que a vítima vai fazer, o que eu teria que fazer pela defesa. Assim que eu quero que você veja, tá? Essas lives, essa nossa conversa aqui. Então, vamos lá.
Beleza, eu posso comprovar que a vítima mandou mensagem para ele 5 vezes durante esse período de 1 ano. Para falar dos filhos, para falar sobre a venda de um carro, e ela permitiu que ele conversasse com ela nesse ponto. Ela já foi na casa da mãe dele 3, 4 vezes procurar por ele. E a mãe dele é testemunha disso, tem outras pessoas que viram isso. Eu vou juntando esses elementos dentro do processo e vou demonstrando que, olha, o que justificou uma medida protetiva foi o medo que ela tinha de se aproximar dele. Mas veja bem, a medida protetiva ela não pode servir única e simplesmente para garantir direitos para a vítima. Ela tem que servir quando há algum contexto de violência doméstica, e são 5. Violência patrimonial, violência física, violência psicológica, e outros estão aqui na lei, eu não vou numerar todos, senão eu vou acabar esquecendo algum. Enfim, tem que existir alguma dessas violências ainda eminente, sabe? Senão não justifica mais aquela colocação daquela medida protetiva. Então como é que você vai combater isso? Você vai voltar ao processo e vai falar, olha só, apesar da vítima ter pedido de forma genérica a aplicação da medida protetiva, a medida protetiva hoje em dia tem restringido o réu com relação a X, Y, Z, B, A. Ou seja, ele não pode mais passar numa rua, ele tem que dar uma volta gigantesca para poder ir para o trabalho dele. Cuidado com essa alegação que eu acabei de falar, tá? Porque ela pode te ajudar ou te prejudicar. Porque se ele comprovar que vai passar na frente da casa da vítima todo dia, por exemplo, pode ser um argumento para o juiz falar, opa, pera, melhor não, tá? Mas vamos lá. Olha, ele não pode mais ver os filhos, a dificuldade para ver os filhos é imensa, ele não pode mais fazer isso, aquilo, e principalmente, esse é o melhor argumento, ele está em risco de cometer um delito, que é o descumprimento de uma medida protetiva, caso ele encontre com a vítima no supermercado. Porque o descumprimento da medida protetiva, a lei hoje em dia, ela só fala descumprir. Ela não fala ter uma finalidade de se aproximar da vítima. Ela só fala descumprir. Então, assim, claro que isso, você vai brigar dentro do processo, talvez você consiga a absolvição do seu cliente porque ele não tinha nenhuma intenção de se aproximar, não foi esse o intuito daquela norma, mas enfim, a norma hoje fala você descumprir medida. Se você descumprir, o ponto. Então, o que você tem que mostrar? Que não existe mais risco para a vítima. Basicamente é isso, tá? Se ela fez uma manifestação genérica, você vai falar isso. Olha, não é mais atual e iminente a necessidade de uma medida protetiva. O réu nunca mais procurou ela dentro desse ano. Já demonstrou que tem uma conduta correta, que não há mais nenhum contato entre eles. Então, até o deslinde do processo, essa medida não se faz mais necessária. Caso haja algum ato que o réu fez que desagradou a vítima ou que perturbou a tranquilidade, o sossego, a paz dela, que ela venha ao processo e fale para que a medida possa continuar. Mas uma manifestação genérica só pedindo a continuidade por conta de um medo que é genérico, isso não existe. O medo ele tem que ser pontual. Ele tem que falar, olha, eu estou com medo dele porque ele nunca parou de me procurar. Nunca parou de me mandar mensagem. Aí sim, aí tudo bem. Beleza? Então você vai comprovar da maneira contrária. Beleza? Olha só o Rogério legal falando aqui, uma questão de lesão recíproca, tá? Pessoal, coloquem nas perguntas, senão fica difícil para que eu consiga pensar aqui a pergunta de vocês, beleza? Deixa eu abrir aqui mais uma caixinha, vamos lá. Opa, agora sim vocês começaram a votar aqui nas perguntas. Vamos puxar qualquer uma. Primeira, o que fazer quando a cliente pede para acompanhá-la em delegacia no intuito de pedir uma medida protetiva e o delegado em questão se recusa por não haver provas suficientes? Muito interessante essa pergunta do Alan Vitor, tá? Show de bola, Alan. Show de bola, essa pergunta é muito interessante mesmo. Quero abordar 2 pontos com ela, que são pontos relacionados ao acompanhamento de vítimas. Então fique esperto para você poder anotar. O acompanhamento de vítima em violência doméstica, pro Rodrigo hoje, é um dos melhores filões que existe, né? Um dos melhores mercados, uma das melhores áreas, falando comercialmente mesmo, tá? Da advocacia criminal. Por quê, Rodrigo? Porque você tem demanda civil e criminal junto. Você tem uma área especializada, que dificilmente alguém sabe profundamente. Ninguém estuda isso na faculdade. Então você tem um mar azul para nadar. Poucas pessoas fazendo e muita demanda. Para você ter ideia, mais de 50% dos crimes que ocorrem na capital, Campo Grande, são das varas de violência doméstica. Tem 8 varas, são 7 varas mais 2 do júri, então são 9 varas, do resto. E tem 2 da violência doméstica. Essas 2 varas movimentam mais de 50% do volume processual. Ou seja, tem muita área para você atuar. E atuar pela vítima, você pode conseguir N coisas, tá? Mas vamos lá, especificamente no que o Alan perguntou aqui. Quando você vai representar a vítima, a Lei Maria da Penha, ela fala que você não precisa pedir uma autorização para ninguém para ser assistente de acusação. Normalmente, quando a gente quer entrar num procedimento criminal para ser assistente de acusação da vítima, a gente tem que ir lá para o Ministério Público e falar, olha, Ministério Público, você me aceita? Eu posso me habilitar dentro do processo
para atuar junto com você, como assistente de acusação? E aí o Ministério Público pode falar que sim ou que não. Claro, tem um monte de regra para isso, não é objetivo a gente discutir aqui. Só quero que você entenda o seguinte, quando a gente fala sobre Lei Maria da Penha, não precisa desse pedido ao Ministério Público. Você, pela própria Lei Maria da Penha, já tem a autorização para poder atuar em qualquer processo de violência doméstica, tá? A própria lei fala isso. A vítima vai estar representada em qualquer fase do processo. E, inclusive, a Defensoria Pública, ela mantém algumas, mas deveria manter em todos os estados, o acompanhamento da vítima em todo e qualquer processo. Porque é uma obrigação, segundo a Lei Maria da Penha. Então, precisa ter acompanhamento. Quando você chega na delegacia e o delegado não quer instaurar uma medida protetiva, pensa bem, você é o representante daquela mulher. Você não precisa que o delegado peça. Você vai instaurar o boletim de ocorrência. Importante, não precisa ser na DEAN. Você não precisa ir na delegacia da mulher para fazer o boletim de ocorrência. Se na sua cidade tem DEAN e a mulher quer ir em outra delegacia fazer a ocorrência, porque é mais perto da casa dela, por exemplo, não tem problema algum. Ela pode ir nessa delegacia. Se o delegado de lá falar, olha, mas existe a DEAN, vai lá para a DEAN fazer esse boletim de ocorrência, ela pode falar, não, vou fazer aqui. Eu posso, isso é direito dela, tá? Fazer em qualquer delegacia, ela não precisa se locomover até lá, mas eu recomendo que você vá na DEAN fazer essa denúncia, tá? Porque é uma delegacia especializada, vai saber tratar melhor, já faz esses pedidos todos os dias. Mas vamos voltar para o seu caso. Cheguei lá acompanhando a vítima, o delegado falou, não vou fazer pedido de medida protetiva. Falei, doutor, não tem problema nenhum, mas nós queremos fazer o boletim de ocorrência. E não interessa se é violência patrimonial, se o cara pegou um carro para vender na separação, vendeu e não passou o dinheiro para ela, isso já é violência patrimonial, tá? Já justifica a criação de um boletim de ocorrência. Vai justificar um crime, Rodrigo? Calma, eu preciso olhar mais para frente, para entender qual foi a conduta dele, qual foi o dolo, qual foi a intenção. Aí a gente vai falar de crime. Lembra, violência doméstica não está vinculada ao direito criminal. Ela está vinculada a qualquer direito. É uma matéria que abrange cível e crime. Então você pode sim fazer uma boletim de ocorrência para utilizar dentro de um processo cível. Você vai conseguir gratuidade da justiça, você vai conseguir prioridade na tramitação do seu processo, você vai conseguir N coisas. Enfim, você chegou lá para registrar o boletim de ocorrência. Isso ele tem que fazer. Se o delegado virar para você e vai falar assim, doutor, eu não vou registrar esse boletim de ocorrência porque é preservação de direitos. Você vai tirar da sua pastinha aquilo que o João Ricardo Batista fala para todos os advogados, o seu requerimento pré-preenchido da sua pastinha, vai preencher ali com o nome dela e vai colocar assim, ó, solicito a instauração de boletim de ocorrência por conta do fato XYZ que aconteceu no dia tal, no local tal, assim, cuja réu é fulano de tal, faz a vítima assinar com você essa declaração. E no final você vai colocar assim, ó, para apuração de um possível delito. Por que é possível, Rodrigo, e não falar que ocorreu o delito? Porque se a vítima muda a versão lá na frente, se é comprovado que estava ocorrendo isso de má fé, ela pode responder a um processo de denunciação caluniosa, ela pode responder a um processo de falsa comunicação de crime, depende do que acontece ali. Quando você coloca para instauração de uma possível delito, tá, de uma investigação, você está pedindo para, olha, aconteceu isso, delegado, veja você se isso é crime ou não. Se você achar que é, continua a investigação. Mas eu quero fazer o boletim de ocorrência. Esse teu requerimento, ele vai servir de duas coisas. Primeiro deles, de notícia crimes. Lembra disso na faculdade, notícia crimes? Você vai estar informando um delito para o delegado, ou um possível delito, e ao mesmo tempo ele vai servir de requerimento. Você pode requerer para o delegado, e o delegado pode negar, tá? Não tem problema nenhum nisso, mas ele tem que te dar isso por escrito. Ele tem que pegar na sua cópia desse pré-preenchido. Lembra do carbono? Olha só, talvez você possa utilizar um carbono aqui, né? É uma ideia bem interessante. Colocar lá o papel carbono embaixo do seu documento pré-preenchido, faz lá a escrita nele, tá? Para você ficar com uma cópiazinha, mas não precisa, tá? Você tem uma cópia, assim, hoje em dia tem um celular, você pode tirar uma foto daquele protocolo que você está fazendo, mas pede para o delegado já dar a manifestação dele ali. Olha, então manifesta para mim negando, doutor, no papel, porque eu preciso disso para exercer o direito dela. Perfeito. Ele vai negar para você, eu acho que dificilmente ele negaria, tá? Mas se ele negar para você, você pode ir lá no juízo e pedir um mandado de segurança para exercer um direito líquido e certo seu, que é fazer o boletim de ocorrência. Mas lembra, só o seu requerimento já serve como notícia crimes. Se ele não apurar uma notícia crimes que chegou nele, aí é problema dele, pode ser prevaricação, aí vai ter que ver qual foi a conduta do delegado e qual crime ele poderia encaixar, ou infração administrativa lá na corregedoria. Então tem essas duas saídas. Então por isso que eu estou falando para você que provavelmente ele vai fazer a apuração desse delito. Beleza.
Lembra agora do segundo ponto. Você não precisa do delegado para fazer o pedido de medida protetiva. Você mesmo pode, a partir do momento que você instaurou esse boletim de ocorrência, ou até mesmo sem o boletim de ocorrência, fazer uma narrativa. Pega lá no seu escritório, faz uma petição, por isso que você vai cobrar da vítima, por óbvio, e vai escrever lá, olha, juiz fulano de tal, venho requerer medida protetiva, você vai fazer seu modelinho de medida protetiva, consistente na medida A, B, C, D e E, pelos fatos que vão ser narrados a seguir. Pumba, faz toda a relatação desses fatos, tá? Que ocorreram lá no dia. Pega uma declaração dela de todos esses fatos, faz ela assinar essa declaração, junta provas que você tenha daquilo. Vamos supor, ele quebrou a casa dela inteira. Você tem fotos das coisas quebradas. Você vai juntar essas fotos dentro desse pedido de medida protetiva e você mesmo vai protocolar para o magistrado esse pedido de medida protetiva. Você não precisa. Não é, inclusive, o delegado que deveria fazer o pedido, tá? Por que eu falo isso? Porque pelas estatísticas, você vê que a única coisa que se pede são 3 medidas protetivas. Afastamento do réu do lar, proibição de contato com a vítima e seus familiares, tá? E proibição de aproximação. São as 3 medidas que são pedidas na delegacia. Você tem N medidas protetivas para pedir e só é pedido isso. E aí, beleza. A gente fecha esse primeiro ponto, que é o atendimento da vítima em delegacia, tá? Claro que eu não estou fechando todo o atendimento, só nessa pergunta sua. E aí eu quero passar para o segundo ponto que eu queria falar com você aqui, que é o seguinte, com vocês, né? Que é o seguinte, enquanto isso, pessoal, enquanto eu vou entrando aqui, ó, se você tá ao vivo comigo pelo Instagram, não tá assistindo o replay pelo Spotify, onde a gente deixa todos os replays aqui do nosso podcast Clube Criminal, clica aqui, ó, nessa bolinha e já vota, ou então deixa sua pergunta, ou então vota naquela pergunta que você achou mais legal, porque eu vou buscar perguntas dali, tá? Mas vamos lá. Qual que é o segundo ponto? Acompanhar vítima em audiência. Esse é um dos maiores erros que eu vejo advogados cometendo pelo Brasil afora. Você tem uma amiga, você tem um parente, você tem alguém lá, filha do seu patrão, filha de um empregado lá, do seu patrão, não, desculpa, do seu cliente, filha do seu cliente, filha do empregado do seu cliente. Enfim, você tem alguém que você vai fazer um favor. Alguém te pediu, falar, você não pode me acompanhar na audiência? Porque eu tô com medo de ir para audiência criminal aqui, eu sou vítima de violência doméstica. E você, com muita boa vontade, fala, posso, vou lá te acompanhar. E aí você acha que você vai chegar na audiência de violência doméstica, vai sentar lá, vai acompanhar a audiência pela vítima, depois que ela terminar de falar, você vai levantar e vai sair. Sabe o que vai acontecer com você? O que acontece normalmente é o seguinte. Lembra que eu falei? A Lei Maria da Penha não exige um pedido de habilitação no processo. Se você aparece no processo como representante daquela vítima, como advogado da vítima, para acompanhar ela naquele momento processual, a partir deste momento você virou representante dela ali naquela audiência. Número 1, você vai ter que acompanhar todos os depoimentos. E normalmente a vítima é a primeira a ser ouvida. Então você vai ter que acompanhar todos os depoimentos. Número 2, você vai ter que apresentar alegações finais. Em Lei Maria da Penha, é muito comum a alegação final oral, tá? Então, normalmente você vai ter que fazer a alegação final em favor daquela vítima de maneira oral. Você vai ter que continuar atuando no processo dela até a sentença. Rodrigo, por que isso? Porque você se habilitou naquele momento, você fez um pedido para o juiz, olha, posso acompanhar a vítima? E ele falou que sim. Então, você vai acompanhar a vítima durante todo o procedimento. E, se for só para aquele ato específico, você já precisa ter isso na sua procuração. Você já precisa ter isso constando ali daquele processo. Porque senão a OAB mesmo obriga você a ficar 10 dias dentro do processo. Desde o momento que você comunicou a renúncia daquele processo para aquela pessoa. Mas eu não juntei a procuração dela no processo. Não, mas você pediu habilitação. Tá? Quando você faz isso, você está pedindo uma habilitação. Então, cuidado, tá? Quando você vai de favor, você tem que cobrar para ir, óbvio, ninguém trabalha de graça, e entender que é uma função muito importante para ela, porque provavelmente o réu vai ser absolvido. Não provavelmente, tá? Na verdade, na maioria das vezes ele é condenado. Mas, assim, é grande a chance dele ser absolvido por falta de provas. Por que, Rodrigo? Porque o Ministério Público tem 1 milhão de processos. Lembra que eu falei? Mais de 50% ficam na mão de 2 varas criminais. São 4 promotores atuando. E lá no outro lado, você tem mais de 16 promotores atuando. Então, por óbvio que eles não vão conseguir atuar individualizadamente, né, em cada um dos processos. Então, você vai ter um processo que deixa a desejar. Isso abre portas para a defesa e abre portas para o assistente. Aí não se chama assistente de acusação, mas eu vou chamar assim para você poder entender, tá? Vamos lá. Olha lá, se for advogar pela vítima para ajudar o réu. Interessante essa colocação. Depois eu pego ela. Qual a melhor estratégia de defesa quando a ofendida, tendo medida protetiva, reata o relacionamento? Muito obrigado por essa pergunta. Essa pergunta é show
de bola, né? Quando o replay vai ficar disponível no Spotify? Normalmente ele fica disponível no mesmo dia, tá? Mas acho que até amanhã você consegue pegar lá para você ouvir. Mas vamos lá. Qual a melhor estratégia de defesa quando a ofendida, tendo medida protetiva, reata o relacionamento? Beleza. Lembra que eu falei no começo, se você não estava aqui no começo, eu falei lá no começo da questão quando um líder religioso influencia, a gente estava falando sobre isso, tá? Mas pode ser que essa vítima, por qualquer força do mundo, queira voltar com o cara. Não tem problema nenhum nisso, tá? Olha, eu quero reatar, eu tenho 2 filhos com ele, eu quero reatar com ele, isso foi um fato isolado da minha vida, enfim. Existe algo chamado ciclo da violência, que eu não vou explicar aqui, mas recomendo que você estude, porque pode ser que a sua cliente esteja nesse momento processual. Você vai atender ela, normalmente é o casal que te procura. Eu não atendo o casal, tá? Eu sempre separo os dois. Eu não atendo mulheres vítimas de violência doméstica, eu atuo pelo réu. Então eu não atendo mulheres de violência doméstica em nenhuma circunstância, mas você, advogado, vai olhar o que você pode fazer, ouvir o relato, não tem problema. Por quê? Existe um delito chamado tergiversação. A primeira coisa que tem que prestar atenção, que é você atuar pelas duas partes, tá? Tendo conhecimento ali da causa. Então, cuidado com esse delito do Código Penal. Você pode ouvir o relato dos dois? Pode. O que você não pode fazer é aconselhar uma das partes e continuar atuando pela outra. Então, você vai ouvir o relato dos dois, vai explicar que você não pode atuar pelos dois dentro do processo e vai explicar que, por estratégia processual, é melhor que você atue pela vítima neste momento do que pelo réu. Porque é mais fácil você conseguir a absolvição do réu atuando pela vítima do que atuando pelo próprio réu. No momento que o réu saiu da sala, você vai conversar com a vítima e vai entender se esse realmente é o desejo dela, tá? Você vai pedir para ele sair e falar, olha, eu vou atender só ela aqui, depois eu chamo o senhor, ou sei lá, enfim, o pagamento quem vai fazer é ele, muitas vezes é a mulher que faz o pagamento, tá? Dos seus honorários ali para defender o cara, pode ser que aconteça isso, na verdade é bem comum que isso aconteça. Você vai tirar ele no primeiro momento, só para tomar o cuidado de conversar a sós com a vítima e perguntar, olha, você está tranquila com relação a essa sua decisão? É isso mesmo que você quer? Tentar entender um pouquinho de como foi a história, como que é a conduta dele, se ela não está num ciclo da violência, para você entender se você, como advogado, como advogada, quer ou não atuar nessa causa, tá? Porque pode ser que você consiga absolvição, é bem provável que sim, e essa mulher volte a viver com o cara que vai continuar batendo nela. Então, aqui na violência doméstica, você tem que entender que tem um cunho social também, de você olhar para aquele caso e falar, cara, eu vou atuar nesse caso? Se a resposta for sim, olha, tá tranquilo, ela realmente quer votar com ele, o cara tá mudado mesmo, não vai ter mais agressão, ou eu espero que não tenha. Enfim, vou atuar. Beleza, é nessas circunstâncias que eu tô falando com você. Então, primeiro momento, separou os dois, conversou para entender qual é a psicologia ali por trás dessa questão. Show de bola, Rodrigo. Já fiz isso. E aí, o que eu faço? Primeiro ponto, você como advogado da vítima, você vai precisar de um colega seu ou de uma outra pessoa para atuar pelo réu, tá? Então, necessita a atuação de 2 advogados aqui. Você vai peticionar no processo de medidas protetivas, primeira coisa, informando que a vítima não quer mais a medida protetiva, que ela reatou o relacionamento com ele, que está tudo bem, está tudo ok, tá? Que você é advogado dela, que você já conferiu essa situação, que está tudo ok. Ela fez uma declaração dizendo que essa é a vontade dela e que ela quer voltar a viver na mesma residência que ele, voltar a ter convívio com ele e que isso vai acontecer. Então você vai pedir para tirar a medida protetiva. Pode ser que o magistrado fale, não vou tirar a medida protetiva, ela vai continuar em vigor. Aí você vai ter que entrar com um recurso, talvez apelação, talvez mandado de segurança. A doutrina e a jurisprudência não sabem qual é o recurso dessa decisão, inclusive, tá? Você pode pensar aí nesses 2 pontos, tá? Mandado de segurança ou então uma apelação, algo nesse sentido, dessa decisão do juiz. Talvez embargos, não sei, é uma confusão, porque não tem civil, não tem criminal aqui. Enfim, a doutrina tem uma confusão sobre recurso. Lembra que quando tem uma confusão, você pode entrar com qualquer um, explicando que existe essa confusão, explicando para que seja recebido da forma como ele quiser que seja recebida essa peça, né? Claro que o mandado de segurança é bem diferente da apelação, mas enfim, não é sobre isso que eu quero falar. Você vai pedir para o juiz. Normalmente ele vai tirar essa questão do processo. Aí você vai fazer o quê? Analisar qual é o delito que foi cometido. Ameaça, tranquilíssimo, tá? Tem 2 saídas. Primeira delas é a vítima chegar e falar, olha, eu não tenho medo dele e não senti medo dele. Ele me ameaçou, mas eu não fiquei com medo. Se essa for a verdade dos fatos, ela pode chegar e falar isso. Tanto que hoje eu voltei com ele, eu não tenho medo dessa ameaça dele. Beleza, o crime de ameaça necessita não só você falar algo ameaçador, mas que a vítima se sinta ameaçada. Se ela falar isso, é absolvição garantida, independente do que outra testemunha venha e fale dentro do processo, tá? Claro que não é 100%, mas é muito provável que seja absolvido. Segunda estratégia, ficar em silêncio. Em qualquer um dos outros delitos, essa vai ser a estratégia adotada pela vítima. E você vai atuar para garantir que ela fique em silêncio e que esse direito dela, não garantir que ela fique em silêncio,
mas garantir que esse direito dela seja respeitado se ela quiser continuar ficando em silêncio até o dia da audiência. Porque pode ser que ela mude, é muito comum também, tá? A cliente te procura lá, os dois te procuram, de repente eles têm uma nova briga e ela fala, agora eu quero ir até o final com esse processo. É muito comum que isso aconteça. Beleza. Então você tem a vítima ficando em silêncio, você tem como ela dar uma versão explicando o que aconteceu no dia, só tome cuidado para ela não alterar a versão que ela deu na polícia. Porque se ela alterar a versão que ela deu lá atrás, isso pode gerar um crime para ela de denunciação caluniosa, e esse delito, ele pode ser maior do que o delito do réu. Então toma cuidado, tá? Lembra, você está defendendo a vítima e não o cara. Então você tem que, se for esse o caso, então você tem que ver isso. Rodrigo, estou defendendo o réu e ele falou que a vítima quer ajudar. Eu posso entrar em contato com ela? Você, advogado, pode. Eu aconselho que você grave toda essa conversa para que você demonstre que não há uma animosidade na sua fala, que você não pressionou ninguém, tá? Você pode conversar tranquilamente com ela e falar assim, olha, eu sou o advogado do fulano de tal, meu nome é tal, estou entrando em contato com você para ver se existe uma possibilidade de acordo sobre XYZ, para ver se ainda é necessária a medida protetiva, se você entende que essa medida é necessária. O fulano de tal está se comprometendo a fazer isso, isso, aquilo, ou visitas, ou enfim, o que for. Você pode ser intermediário dessa conversa. Você não pode ameaçar. Você não pode falar para ela assim, olha, estou entrando em contato para ver se você não quer desistir desse processo, não. Isso aí você não pode falar, tá? Tem que partir dela. Senão pode dar problema, beleza? Enfim, quando você vai começar o atendimento à vítima, essa é uma questão bem importante. Rodrigo, vou virar assistente de acusação, gostei disso, vou começar a atender a vítima. Porque ela quer processar o cara aqui, eu vou fazer tudo que eu posso, medida protetiva, vou tirar ele da residência, vou entrar com a separação, o divórcio, vou pedir para que ele não possa mais ver os filhos, a situação tá grave mesmo. A gente vai fazer várias denúncias contra ele de vários delitos da Maria da Penha. Pô, show de bola, legal, tá? Essa é uma função muito importante, que nem eu falei para vocês, no mercado aberto. Só que saiba que uma das conversas que você tem que ter com essa cliente é quando vocês voltarem. Se vocês voltarem, na verdade, né? Se e quando, né? Houver essa possibilidade de vocês voltarem. Essa mulher vai falar para você, não existe essa possibilidade. Você fala, tudo bem, eu sei, hoje. Pode ser, é uma possibilidade, tá? Que lá na frente isso aconteça. E aí eu já quero conversar com você para você entender que eu não sou o seu inimigo. Não foi porque eu entrei com a medida protetiva, com as representações contra ele, que quando você quiser, se você quiser, voltar com essa pessoa, reatar o seu relacionamento, isso é um se, tá? Pode ser que isso nunca aconteça. Mas se essa possibilidade surgir, eu quero que você entenda que eu sou o seu parceiro. Eu tô aqui para arrumar a sua situação, não importa qual for a sua decisão. Eu tô aqui para ser o seu advogado. E aí, você vai conversar e explicar para essa cliente sua que existe possibilidade de acontecer isso. Se lá na frente você precisar retirar essa medida protetiva, seja porque você quer tirar, nem porque você voltou com ele, olha, não é mais necessário. Está prejudicando até a minha vida, porque os filhos, porque a divisão de bens, porque não importa, está prejudicando a minha vida a medida protetiva. Saiba que eu sou a pessoa que vai ir no processo para tirar essa medida protetiva também. Assim como eu vou ir atrás dele, eu posso parar de ir. Essa é a minha função. Se algum dia, se vocês tiverem uma opção de reatar, eu também posso fazer coisas por você dentro do procedimento criminal que a gente vai iniciar. Agora, se você quiser ir até o final, eu estou aqui também para isso. Por que essa conversa é importante? Porque quando essa mulher reatar com o cara, ela vai querer romper o contrato com você. Então você já tem que ficar esperto, já tem que entender que seu contrato tem que ter essa cláusula. Porque é muito comum isso acontecer. Ah, doutor, eu não quero mais seguir com isso aí, não. O que acontece se ela não quiser mais seguir? Quais são os próximos passos? Você tem que tirar várias medidas. Você vai deixar ela sair do seu escritório e contratar outro advogado para retirar todas essas medidas? Aí você vai ter que analisar, tá? Volta naquela questão que eu falei, chama ela, conversa, vê se essa é a intenção dela mesmo. Se for, tiver tudo certinho, você fala, olha, eu posso fazer. Só que lembra que eu conversei lá na frente com você? Isso tem um custo adicional. Isso não está contratado naquele contrato inicial. Mas claro, você já é minha cliente, você já está aqui. A gente pode pegar um valor do que você tem que pagar para mim ainda, acrescentar aqui, fazer. Aí você faz o seu negócio com ela sobre os seus honorários ali, beleza? Com ela, com o cara, às vezes, vai vir os dois na sua sala. Só que assim, esteja ciente que é muito comum que haja que a vítima reate, e aí você precisa estar preparado e já ter preparado tudo para poder ajudar essa mulher da melhor forma possível, inclusive tirando tudo aquilo que você colocou, tirando a medida protetiva, criando uma estratégia processual criminal diferenciada do que ia ser feito, porque uma vez iniciado o processo criminal, ele vai até o final, e é legal você explicar isso para a vítima, tá? Beleza? Essa é uma dica bem interessante para você fazer, ela tem que acontecer lá atrás, porque a vítima vai te abandonar, ela vai procurar outra pessoa. Esse daqui, top demais, bombando. O que fazer quando em 20 anos nunca houve nenhum tipo de agressão?
no relacionamento. Mas agora, na separação, a mulher pede afastamento do lar do ex-marido, sendo que quem paga tudo dentro de casa é o ex-marido, impedindo o contato com os filhos. Legal, Rafael, vamos lá. Essa é uma situação muito comum, tá? Ó, vamos lembrar. 20 anos de relacionamento sem nenhuma agressão, e eu vou... Como que eu vou... Deixa eu até reformular minha frase aqui para vocês. Se houve a agressão, ponto. Vamos falar isso. É um crime de lesão corporal. O cara perdeu a cabeça por um motivo A, B ou C e deu um soco no olho da vítima e ficou roxo. Beleza? Eu tô colocando uma situação hipotética em cima da sua. Em 20 anos nunca teve nada. O cara nunca encostou nessa mulher em 20 anos. Ele nunca falou uma ameaça. Ele nunca foi agressivo com ela. Ele é um puta pai pros filhos. Ele é um puta cara. Só que ele fez essa questão. Ele deu esse soco nela, nesse dia específico. Nada do que ele fez até então vai justificar esse soco. É isso que o seu cliente tem que entender. Primeira coisa que tem que explicar para o seu cliente. Não esquece o seu passado. Esquece que você foi bonzinho. Isso aí eu vou trabalhar para reduzir sua pena. Isso aí não é uma questão de absorção, é uma questão de reduzir a sua pena. É outra coisa. Tá? É outro ponto. Beleza, ela entrou com uma medida protetiva por conta do soco. Ela vai conseguir. E vai tirar ele da residência. E se o advogado que atua por ela for inteligente, nessa própria medida protetiva, ele já vai amarrar uma pensão e ele já vai amarrar o pagamento das custas da casa para a mulher. Beleza? Se ele não amarrou, se ela ou ele, o advogado da vítima, não amarrou isso, ou a vítima não estava, e a única obrigação dele foi o afastamento do lar, é ele que paga todas as despesas da casa. Ela não tem como sobreviver. Mas afastaram ele do lar. Se ele não está obrigado ainda pela justiça, ele não é obrigado a pagar pensão. O que eu estou falando aqui é de um dever processual e de um dever ético, tá? É outra coisa. Da moral dele, sei lá, do íntimo dele falar, cara, eu não vou deixar os meus filhos passando fome, então eu vou continuar ajudando com o valor XYZ. Isso é um ponto. O que eu quero explicar aqui para vocês é a questão processual, tá? Então entenda, o Rodrigo sem coração, não é isso. Eu estou explicando para advogados a prática. Se o cara quiser sair da casa e falar, eu não ponho mais R$ 1 lá dentro, ele não tem obrigação, se ele não estiver obrigado judicialmente, de colocar. É um dever moral dele, mas não é um dever dele. Ele pode falar, não tô nem aí para isso. Ela não quer acabar com a minha vida, então também não coloco mais dinheiro dentro dessa casa. Não tem problema nenhum. Pela vítima, o que ela vai fazer? Ela vai buscar na justiça, agora sim, um pedido de pensão para poder manter a casa dela. Se, como eu expliquei, o advogado ou a advogada dela for esperto, ela tiver com acompanhamento, ela na hora de fazer a medida protetiva, já vai informar isso para o juiz. Falar, olha, ela não tem condição de manter essa casa. Então, que obrigue-se o réu, através de uma medida protetiva, a pagar pensão alimentícia no valor de XYZ, inclusive para os filhos, pode pedir sem problema nenhum. E é muito melhor do que pedir no cível, tá? Muito melhor na medida protetiva. Que ele continue pagando o aluguel da casa, as despesas da casa no valor de XYZ, como ele sempre fez até então. Se o cara não faz isso, sabe o que acontece? Descumprimento de medida protetiva. E sabe o que acontece? Cometimento de um crime. Olha que loucura. Ele comete um crime por ter não pago a pensão para ela, não ter continuado bancando a casa. Mas se não tem isso, ele não precisa continuar bancando. Inclusive, pessoal, se você está atuando pelo réu, e ele saiu da casa, e a casa era alugada, e ele que pagava o aluguel da casa, ele não necessariamente precisa continuar pagando o aluguel da casa. Ele pode comunicar a pessoa que está alocando para ele, falando, olha, houve um problema, eu recebi uma decisão de medida protetiva que me afastou do lar, e a partir deste momento não sou eu mais o responsável por pagar o aluguel daquela residência, porque eu não moro mais lá com ela. Tá? Vamos supor que não tenham filhos, para ficar menos difícil de você pensar isso. Olha, eu não moro mais naquela residência, eu não vou pagar mais o aluguel daquela casa. Só que, o que você vai lembrar, tá? Tudo isso que acontece na violência doméstica vai pesar no processo. Imagina que o cara pare de pagar de um dia para a noite o aluguel dessa mulher. Que do dia para a noite ele pare de colocar alimento na casa e ela não tem como trabalhar. O que vai acontecer? A mulher vai ficar cada vez mais irada com esse cara. Então, para sua defesa, para a defesa dele, ia ser péssimo que isso acontecesse. Qual é a melhor defesa dentro de um processo de violência doméstica? Primeiro ponto, acalmar os ânimos. Então, respira. Por isso que você não tem que defender parente, amigo, irmão, nada disso. Violência doméstica você tem que respirar. Não importa o que ela fez para ele, não importa o que ele fez para ela, não importa se ela tá acabando com a vida dele, respira e fala pro cara, olha, a partir de agora, amigo, a gente vai pensar. A gente não vai atuar na emoção, aqui é diferente. Qual é a melhor atitude? Você deixar ela mais brava ou mais calma? Mais calma. Então, vamos lá. Se você que paga o aluguel, ela não tem como se alimentar, ela não tem como pagar o aluguel, nós, como defesa, vamos na medida protetiva e vamos dizer, excelência, apesar de não haver uma obrigação, estou me comprometendo a
pagar o aluguel por mais 6 meses, que é um tempo suficiente para que ela se restabeleça. Me comprometo a pagar uma pensão alimentícia no valor de XYZ, ou uma pensão no valor de XYZ, durante 6 meses, na conta que ela informar aqui, para que ela possa se manter enquanto o caso aqui vai andando. Olha como é diferente o raciocínio com o seu cliente, e pode ser que lá no final desse tempo todo, a vítima muito mais calma tenha refletido melhor e tenha falado, poxa, sabe, tipo, o cara 20 anos, o cara sempre foi bom, a gente tá tendo um relacionamento bom com ele, então não vou mais querer continuar com esse processo. E a partir daí você pode trabalhar N situações. Parar o processo dá? Depende, tem uma situação que dá lá na ameaça, mas é um outro ponto, tá? Mas pensa só, como é uma defesa muito mais inteligente. Cara, eu falo para vocês, eu falo isso para os alunos, falei já várias vezes na sala secreta da comunidade criminal na prática, respira. Até júri em que um irmão deu um tiro no outro, tá? Você consegue lá na frente, até o homem pôs fogo na mulher no júri, a mulher pôs fogo no cara. Cara, lá na frente, às vezes, com ânimo calmo, eles voltam. E eu já passei por situação dessa, já passei por situação que a vítima me deu bronca do porquê que ela não tinha sido ouvida no processo. Sendo que o processo inteiro ela acabou com o cara, mas eles reataram perto do júri e ela queria falar. Só que ela não foi arrolada, claro, ela falou mal dele durante o processo inteiro, como é que eu ia arrolar ela no processo? Enfim, então, ó, respira, tá? Segundo ponto, provocações. Dentro da defesa desse cara, provocações. Você vai explicar para ele, agora é hora de acalmar a situação. Você vai cumprir todas as medidas protetivas, você vai sair da residência, você não vai ligar para ela mais. Não importa se o mundo estiver caindo, sei lá, aconteceu um desastre, você tem que chegar perto. Não importa. Você não chega perto dela sem me ligar antes. Você vai me ligar, eu vou pedir para o juiz para que você possa fazer essa atitude. Se o juiz falar que sim, você chega perto. Não interessa. Segunda coisa, vamos esfriar os ânimos. Se ela vai todo dia na padaria A, você vai parar de ir na padaria A. Ai, mas é meu direito, eu posso ir na padaria A. Como é que ela fala? Que nem tudo que posso me convém, né? Exatamente isso. Olha, muda de padaria, irmão. Vai morar numa casa, aluga uma casa longe, no outro bairro, do outro lado da cidade, para que você não tenha a possibilidade de cruzar com ela nesse momento. Nesse momento processual, eu, na sua defesa, vou entrar com uma ação de regularização de visita, para que você possa ter horários determinados para poder ver o seu filho, uma pessoa designada para poder buscar e levar o seu filho. Vai ser chato? Vai ser chato. Você vai ficar com raiva dela? Você vai ficar com raiva dela. Mas respira fundo, porque a gente tem que acalmar a situação. Quanto mais você contracenar com essa mulher, mais rolo vai acontecer. Então, o primeiro ponto é esse. Se você precisar ligar para ela, se ela te mandar mensagem, se ela entrar em contato com você, se ela te procurar na sua casa, você vai gravar isso, você vai tirar foto disso, você não vai apagar nenhuma dessas mensagens, você não vai responder e vai entrar em contato comigo. Porque eu vou lá na medida protetiva e vou falar, olha, a vítima está encontrando contato comigo. Eu preciso que retire essa medida protetiva, porque senão eu vou acabar cometendo um crime. Porque ela está entrando em contato comigo. Beleza? Então, ó, você vai precisar colocar uma consciência nesse cara. Eu estava fazendo um processo esses dias, até contei aqui, olha só que situação. O cara tinha uma medida protetiva. E aí, ele não podia chegar próximo da vítima. E aconteceu que ele estava no meio da pandemia, precisando trabalhar, e ele percebeu um serviço grande para fazer numa residência que fica próximo da casa da vítima, dentro da área de exclusão. Qual foi a brilhante ideia dele? Em vez de entrar em contato com a gente da defensoria para pedir para que ele pudesse fazer isso, Rodrigo, mas aí ele ia perder o serviço. Ele ia, mas olha o que aconteceu com a história dele. Ele ligou 3 vezes pro pai dessa vítima, 3, 4 vezes, tá? Eu tô mudando um pouco os fatos aqui, para não te contar exatamente a situação. Ligou várias vezes pro pai da vítima, para quê? Para tentar falar para ele, olha, estou entrando dentro da residência, na área de exclusão. O pai dela não atendeu, porque ele não podia manter contato com ele, primeira quebra da medida protetiva. Ele, não conseguindo contato com o pai, foi até lá, estava de tornozeleira eletrônica, pumba, segunda quebra da medida protetiva. No dia seguinte, ele foi preso. Então aconteceu o quê? Ele não entregou o serviço dele, ele foi preso, ficou 3 ou 4 meses preso por conta dessa situação, a vítima ficou morrendo de medo, o pai da vítima ficou morrendo de medo, achando que tinha acontecido o quê? Que ele tinha ido lá para matar a vítima. Quando, na verdade, a história dele era outra. E faz sentido a história dele, né? Só que, como é que você vai explicar isso agora? Não dá, né, amigo? Agora você tem mais um crime, que é o descumprimento de medida protetiva. Então, assim, dá para trabalhar no processo? Dá. Não foi exatamente assim que aconteceu. Então, tem várias coisinhas que a gente pode fazer dentro do processo, que a gente fez, inclusive, dentro do processo. Não acabou ainda, enfim, no processo real ainda está em andamento, mas como não são os mesmos fatos, eu vou chegar com esse processo no final. Se tem tudo isso que eu falei para vocês, o cara vai ser condenado no final. Tá? Dificilmente vão aceitar essa explicação dele. Então, você tem que explicar. Qualquer coisa, entra em contato comigo. Primeira coisa, eu peço, não é você. Eu decido, não é você. O que está relacionado com ela,
eu primeiro, tá? Não interessa. Então, enfim, como é que você vai fazer então nesse caso aqui agora? Durante o processo, depois de acalmar a situação, você vai informando que, olha, ele tá tranquilo, ela tá tranquilo, provavelmente é um relacionamento de 20 anos, não teve nenhuma traição, nada assim que deixa a mulher muito brava, vai acalmar muito esse relacionamento, tá? Até mesmo com traição, às vezes acalma isso, é mais fácil de trabalhar dentro do processo. Isso não quer dizer que a mulher vai querer parar o processo, que ela vai querer ficar em silêncio, provavelmente não até, tá? Muitas vezes chega a mulher lá, ela fala, olha, tá tudo tranquilo, ele é um super cara, mas eu não quero que isso passe em branco. E beleza, a vontade dela vai continuar até o final, tá? E aí você vai trabalhar em cima das provas. Deixa eu ver se eu esqueci algum pedaço aqui da sua pergunta. O que fazer quando em 20 anos nunca houve nenhum tipo de agressão, mas agora, na separação, a mulher pede afastamento do lar do ex-marido, sendo quem paga tudo é... Então, enfim, acho que deu uma resposta boa aqui, né? Para esse ponto aqui para você, tá? Então você vai trabalhar assim, conversar com o cara, manter ele afastado e juntando provas de que ele é tranquilo, que ele é trabalhador, que ele tá fazendo isso. Quanto mais você der indícios pro juiz de que ele é uma boa pessoa, por exemplo, essa atitude dele de pagar espontaneamente uma pensão, por que não, ó? Se ele for condenado, artigo 66. A pena pode ser atenuada em circunstância de razão relevante posterior ao delito. Olha só, eu não tô querendo mudar o que eu fiz. Eu estou ajudando a vítima, isso é relevante, tá? Então você pode pedir isso. Pode ser que dê? Pode sim, tá? Sem problema algum. Essa atitude dele é uma atitude, se ele fizer isso, né? É uma atitude bem interessante, inclusive. E dar um prazo fixo, olha que coisa interessante. Olha, eu dou um prazo de 6 meses para que ela consiga morar em outro local, ou buscar uma casa que ela consiga pagar, enfim. E aí vai, depende, claro, da condição ali. Durante o processo, aí tem que ver qual crime que ele foi denunciado, né? Mas com relação à medida protetiva é isso. E entrar com regulamentação de visitas e guardas, beleza? Entrar com regulamentação de visita e guarda para que você consiga o direito dele de ver os filhos. Mas presta atenção, porque normalmente, na medida protetiva, se ela foi deferida, você não tem a proibição de ver os filhos. Tem a proibição de aproximar da mulher e seus familiares, com exceção do filho. Vai ter uma coisa assim. Até, inclusive, foi um outro processo que eu peguei que foi interessante. O que é familiar? Um primo, um amigo? E aí? É ou não é? Essa que é a questão, tá? Então, o familiar, na minha visão, tem que ser entendido como código, se não for especificado. Família é ascendente e descendente, tá? Cônjuge, enfim. Não dá para você estender. Avó, e aí? Ascendente de segundo grau, sei lá. É ou não é? É ascendente, né? Mas eu posso falar que é família ou a família é a família próxima, né? Pai, mãe e você ali e tal. Não sei. O pai não é. Não dá pra saber, tá? Teve uma pergunta aqui, o do Santos perguntou se eu defendo o homem também. Não, eu só defendo o homem, tá? Eu não faço defesa da mulher. Mas aqui eu sou professor. Então aqui a gente tá no criminal na prática. Então não me interessa quem você tá defendendo. Interessa te explicar como atuar, independente de atuar pela vítima ou pelo réu. Não importa. Estou te explicando os dois lados aqui, porque, claro, a gente atua por um, a gente consegue atuar pelo outro também. Maravilha!